Vamos lá. Então, falando de GSI, tá? Só complementando aqui, Raquel. Essa questão da ABIN, ela vem na esteira do 8 de janeiro, no movimento de esvaziamento do Gabinete de Segurança Institucional, que já havia levado a segurança presidencial, ou seja, a responsabilidade pela segurança do presidente da República, de seus familiares, do vice-presidente, para a Polícia Federal, quando criou, na transição, ainda uma secretaria extraordinária. Falávamos disso aqui ontem, Raquel, que ainda estava em suspenso a decisão sobre de quem seria a responsabilidade a partir de julho, do dia 1º, depois que essa secretaria fosse extinta, como prevê o decreto. Trazemos para vocês, então, a apuração conjunta minha e da Samantha Klein. Tivemos hoje com o ministro Rui Costa num evento e ele confirmou, disse que o GSI, portanto, vai ser o responsável pela segurança do presidente da República. O que isso quer dizer? Perde a Polícia Federal nessa queda de braço. Fui consultar o GSI, eles falaram, olha, a gente já estava esperando que isso acontecesse. O próprio general Amaro, quando deu entrevistas, quando assumiu, ele falava nesse sentido de que esse seria o caminho, porque o decreto seria extinto. Mas não havia um movimento, sobretudo da cúpula da Polícia Federal, para que essa secretaria extraordinária fosse transformada em secretaria permanente. Mas pode anotar que vai vir ruído por aí, viu, Raquel? Porque fui conversar com a Polícia Federal hoje sobre esse assunto, falaram para mim, estamos surpresos em saber dessa informação. E aí, eu tenho mantido contato com os policiais sobre esse assunto e eles têm dito, não vamos ficar sob o guarda-chuva do GSI, porque a ideia é criar uma segurança presidencial híbrida, também com a presença de policiais federais. E eles falam, não estaremos submetidos aos militares. A ver o que vai acontecer, Raquel. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, confirmou esse novo modelo híbrido, mas sobre o comando do GSI. Confira. O presidente terá a liberdade de fazer e convidar quem ele entender que deve compor, independente de ser Polícia Federal, Polícia Militar ou membro das Forças Armadas. Será montado um modelo híbrido, mas sob coordenação do GSI. Larissa, a gente sabe que uma das grandes resistências de deixar a segurança do presidente Lula com o GSI, com um dos militares, era da primeira-dama, Janja da Silva. Será que isso foi rompido? Olha, eu vou dizer, eu acho que, Raquel, se a gente tivesse, o governo avançar nessa composição de uma segurança híbrida, sem fazer a devida negociação com a Polícia Federal, como a Tainá falou, vai dar problema. Porque você tem ali uma rixa entre essas corporações, não é um processo simples de ser administrado. Então, a gente entende que o governo quisesse uma justificativa para manter o GSI ali sob o guarda-chuva da Casa Civil, era uma prerrogativa, era uma demanda que estava mesmo em discussão internamente, já estava meio previsto, mas como que isso seria explicado ainda estava no ar. De fato, isso acaba trazendo essa justificativa, mas pode criar um problema lá na frente. Acho que vai demandar uma negociação bem extensa, a ver se vai dar certo, como a Tainá falou. Mas eu queria aproveitar um pouquinho para trazer algumas informações sobre um outro ponto dessa negociação da MP, que é a respeito de Marina Silva. Por que Lula priorizou tanto devolver, principalmente a parte de gestão de recursos hídricos, para a pasta de Marina Silva? Segundo o que eu ouvi uma história de algumas pessoas próximas do presidente, de que Lula estava ali meio transtornado, sem saber como justificar para Marina Silva a posição de negociação que o próprio governo tomou na negociação dessa MP da Esplanada. O governo comeu bola, deixou para a última hora, não negociou como deveria e tomou uma nas costas e acabou vendo aí esse desmembramento, esse esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente. Marina Silva ficou bem contrariada. Muito em silêncio, mas, por exemplo, ela não foi naquele churrasco que Lula fez no Palácio da Alvorada, no auge daquela negociação. E o que eu ouvi é que Lula tinha um argumento muito claro para dar para Sônia Guajajara. Numa reunião, ele chegou a virar para ela, que é a ministra que cuida da parte de povos indígenas, também teve sua atribuição esvaziada. Ele virou para ela e falou, olha, em outros governos, o seu ministério nem existiria. Então, você tem que entender que desde que a gente preserve a existência do seu ministério, já é uma conquista.
para Marina Silva, Lula não conseguia falar isso. E o desconforto da ministra persistiu mesmo depois de todas as conversas, todo o diálogo. Então, houve ali a conclusão de que mesmo que o Congresso reaja de alguma forma e venha a derrubar esse veto do presidente, ele precisava dar essa sinalização para Marina Silva. Se o governo vai ser mais esperto dessa vez e negociar previamente com o Congresso a manutenção desse veto ou não, a gente vai ter que esperar para ver. O governo não tem sido muito bom em se antecipar as negociações lá no Congresso Nacional. Leandro, você que já cobriu o Planalto, acompanhou um monte de viagem presidencial, segurança híbrida de presidente da República funciona? É complicado falar isso, porque a gente sabe que tem dos dois lados, né? Cada lado tentando mostrar serviço. Tudo bem que todos são funcionários, mas um lado tentando mostrar serviço e o outro também. Isso pode ter choque, né? Dentro lá no Palácio do Planalto, entre eles mesmo. Enfim, mas há o ponto também que a gente vale destacar que havia uma desconfiança muito grande depois da reportagem que nós divulgamos do Palácio do Planalto em relação ao GSI, né? E o que alguns interlocutores lá do presidente me falaram foi que vamos dar um voto de confiança, né? Para o novo ministro agora em relação ao tratamento com esses militares, né? Um ponto que eu gostaria de tocar aqui, Raquel, em relação a esses vetos, não há uma previsão ainda para o Congresso Nacional analisar os vetos do presidente Lula, né? Depende aí do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, agendar uma sessão do Congresso que envolve parlamentares, deputados e senadores. Eu conversei com alguns deputados e alguns senadores sobre esses vetos, aí veja que tudo está interligado. Disseram que, dependendo da articulação do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional, né, com essa nova postura do ministro Rui Costa e também do ministro Padilha, os vetos podem ser mantidos pelo Congresso Nacional. Está vendo que tudo depende do tempo, né? E de como o Palácio do Planalto vai se articular em relação a isso, porque os parlamentares já avisam, dependendo da articulação, os vetos podem ser mantidos.